Então imagine que você está se afogando, né? Então a Bíblia, a sola Escritura, é um manual que diz que você precisa de um salva-vida, talvez te ensina a operar ele. Jesus é o salva-vidas perfeito que vai te ajudar e que está ali do seu lado. A graça é o poder do salva-vidas para poder te manter flutuando, mas nada disso importa até que você estenda a sua mão e se agarre então a esse salva-vidas. Então aquilo é o conteúdo dessa escritura, o salva-vidas perfeito. Temos a graça, que é o poder para poder efetuar realmente, né, a questão da transformação, mas nós temos a fé, então, que é aquilo que a gente vai realmente depositar sobre, então, essa base que a gente veio aqui construir. Então, o sola fide seria a fé que descansa em Cristo no meio do sofrimento. Então, essa mão estendida, né, sobre o salva-vidas aí é a fé, né? Quando nós olhamos para o mapa, né, a Escritura, nós encontramos ali o Salvador e o poder da própria graça. Mas como esse poder e essa salvação, então, eles se tornam nossos de fato? E a Reforma, então, traz aqui a sua resposta, né, dizendo que somente pela fé é que isso é possível. Então, a fé é o instrumento que Deus designou para que possamos receber a graça. No aconselhamento, a sola fide é o que destrói o sistema de autoajuda e o sistema moralista, né? Esses dois extremos que nós estamos pensando e considerando aqui, que talvez são os nossos passados, ou é a forma como a gente tem até hoje lidado com as questões do aconselhamento. E, crucialmente, então, para os problemas da alma, a fé é o único meio pelo qual nós podemos encontrar descanso e esperança. Não apesar do nosso sofrimento, mas em meio ao sofrimento. Então, mesmo em meio ao sofrimento, às dificuldades, nós vamos encontrar, então, essas soluções no próprio Cristo. Então, a fé bíblica aqui, o que ela é e o que ela não é. Então, essa distinção, ela é vital, né? A maioria dos aconselhados tem uma definição falha no sentido de o que é a fé. Normalmente as pessoas, né, se nós perguntarmos, você tem fé? Todos vão dizer que sim. Você tem fé? Tem, né? Tem a tatuagem, inclusive, que é a fé, né? Tem fé. Então, as pessoas não definiram exatamente o que é a fé, né? Então, a fé não é, né, um mero intelecto ou, né, não é só apenas crer nos fatos históricos, né, acerca das Escrituras, né, confirmar que essas coisas aconteceram, né? Tiago 2,19 vai nos lembrar que até os demônios creem e tremem, inclusive. O aconselhado, então, ele pode saber toda a teologia e ainda assim não ter a fé nem salvadora ou, por vezes, a fé que ajuda e auxilia nesse crescimento, nesse processo de santificação. Então, a fé, ela não é simplesmente conhecer dados. Inclui conhecer os dados, mas não é somente isso. Então, é necessário, por exemplo, que se conheça o Evangelho, mas isso não é tudo. Também não é um otimismo cego. Então, né, o que as pessoas pensam que a fé, ela vai remover o sofrimento ou as dificuldades. Então, se você tiver fé, como se fosse a fé um pensamento positivo, um sistema de pensamento positivo, né? O Segredo, já leu o livro O Segredo? O livro O Segredo é isso, né? Tem gente que até vai aplicar dentro isso. Quais são as igrejas que aplicam esse tipo de sistema? As pessoas que não entenderam o que é a fé. Então, elas vão dizer, a fé é muito semelhante ao pensamento positivo. Então, esse sistema do segredo, né? Então, ele vai fomentar e explicar e dar práticas para a nossa fé, né? Então, quanto mais você pensar naquilo de forma positiva, as ondas do seu pensamento, suas ondas cerebrais vão transformar o universo ao seu redor. O que você acha dessa, hein? Quando você faz essas afirmações, isso lota a igreja, né? A forma como o seu cérebro vibra, ela traz transformações e o universo, ele se readequa aos seus pensamentos. Esse é o poder disponível, não pela fé bíblica,
mas pela fé que essas pessoas estão propondo aí, né? Então, isso é algo grande hoje, né? Esse sistema da fé, que é uma fé, né? Um otimismo, que se você pensar forte nisso, e se não der certo é porque você não pensou forte o suficiente. Tente outra vez, né? E isso vai se manifestar de diversas formas. Inclusive, teve um casal que a gente acabou tendo que excluir da nossa igreja, que ela acabou, né, entrando para essa linha, e quanto mais ela ia, né, mais ela chegava a conclusões. Hoje ela faz aqueles, como é que chama? Reiki. Já viu como é que é o reiki? Então o reiki é muito semelhante, só que é pelas mãos, né? Não são as vibrações da sua mente, mas são as vibrações da sua mão. Então, né? Mas pastor, eu sinto calor aqui, ó. Chega a esquentar a minha mão. Quando eu ponho sobre a pessoa, assim, eu sinto o calor que sai, é o poder que emana das vibrações aqui. Fala coisas positivas, palavras de cura e poder, e isso dentro da teologia dela, e aí a gente volta para aquela ideia de cosmovisão que a gente falou antes. Dentro da cosmovisão dela, isso se encaixava, tudo fazia sentido. Inclusive dentro do que ela estava aprendendo dentro da nossa igreja. Eu pensava, mas como é que pode? Né? Uma pessoa que está na mesma igreja que eu, aprendendo as mesmas coisas que eu, ou as mesmas coisas que os outros membros ali, e ela chega a essas conclusões que, não, isso é uma coisa aceitável, elas são compatíveis, o reiki é totalmente compatível com a fé cristã. E isso está, né, baseado num sistema de pressupostos, as coisas que ela crê. Na verdade, ela não entendeu os conceitos da fé. Ela pega essa palavra fé, e toda vez que a gente fala em fé, ela está entendendo uma outra coisa do que você está querendo realmente comunicar. Então, assim que funcionam os problemas de pressupostos. As pessoas têm os seus pressupostos, a sua forma de enxergar as coisas, nós temos a nossa. E enquanto nós não definirmos o que são as coisas, nós não vamos ter uma conversação que seja de fato coerente. Né? Então, por exemplo, nós podemos chegar em conclusões diferentes. Né? Estava vendo esses dias que o sistema, lá nos Estados Unidos, eles consideram que existem 7 continentes. A gente diz aqui que existem 5 continentes, que a gente aprende na escola. Para nós são 5 continentes e para eles são 7. E aí, né, a gente fica, né, porque eles estão errados, e eles ficam dizendo, não, vocês estão errados, mas, né, se a gente vai definir os termos, o que é um continente? O que determina ser continente? Então, a explicação que eles vão dar chega no cálculo 7, que é uma divisão nas Américas, e a gente vai considerar, não, a América é uma coisa só, porque não, né, é indivisível. Então, a forma como você está pensando as coisas, a forma como você define as coisas, vai levar a pessoa a chegar a conclusões diferentes. Então, é necessário, muitas vezes, verificar certos aspectos na vida da pessoa, do nosso aconselhado, a pessoa que a gente está acompanhando, para ver onde que está, inclusive, a teologia dela. Porque, no fim das contas, existem falhas teológicas. E o grande problema sempre vai estar residindo ali. Existe algo das Escrituras que aquela pessoa não entendeu e não tem conseguido aplicar na sua vida. E é por isso que ela está passando, muitas vezes, por aquela dificuldade. Então, nós vamos ter que levar essa pessoa a entender e enxergar, mas nós somente vamos fazer isso através de boas conversas, boas perguntas, que nós vamos conseguir entender o que essa pessoa está enxergando, como ela está vendo a vida. Então, saí fora do negócio aqui. Coloca ela de volta. Então, o que é a fé? Então, algumas pessoas vão falar aqui da mão de 3 dedos, ou o sistema da tríplice da fé. Então, tem formas aqui que a reforma trouxe. É isso aí mesmo. Mas a fé, vamos dizer assim, se desdobra aqui historicamente, né, dentro dos conceitos da reforma. A fé, ela se desdobra em 3 aspectos. Então, um deles é o conhecimento, que em latim, então, eles vão falar da notitia, né, o conhecimento, é saber os fatos, por exemplo, aqui acerca do Evangelho. Então, é interessante e importante pedir para que a pessoa nos explique, me fala o que você entendeu do Evangelho, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Se eu fizer essa pergunta, talvez, né, para vocês, muitos vão até... Então, às vezes, as pessoas falam, é Jesus, né? A fé, né? O Evangelho é Jesus. Tá bom, tá certo, né?
Então, né, se você tem uma noção, que você consegue compor exatamente o que é a mensagem do Evangelho, vai te ajudar a expandir realmente o seu conhecimento acerca de como você vai enxergar os aspectos da Bíblia, porque nós avaliamos e interpretamos a Bíblia, inclusive à luz do entendimento geral, que é o entendimento, né, amplo do Evangelho. Então, se você souber os fatos, se você tiver conhecimento do que é de fato o Evangelho, então mais facilmente você vai poder concordar que eles são verdadeiros, e agora você vai ter então o que a Bíblia não, o sistema da teologia reformada vai chamar de assensus, né, que é o assentimento, é concordar que esses fatos são verdadeiros. Então começa com o conhecimento acerca disso, para que aí haja a concordância, e aí você chegue na confiança, na fiducia, né, onde você vai, né, aqui é o coração do sola fide, né, é a transferência ativa agora de confiança, né, é parar de confiar em si mesmo e ativamente descansar em Cristo. É poder esperar com que as respostas de Cristo vão realizar uma obra maior do que a obra que você tem tentado realizar pelo seu próprio esforço. Então, quando a pessoa decide, quando ela compreende, entende, concorda e agora transfere a confiança de si para Cristo, então ela está aplicando de fato a fé que é genuína. Então, né, se existe, e a gente pode colocar aqui, né, a ideia da sola fide e o fim dessa esteira de performance, né, como fosse uma esteira de, né, as coisas sempre se voltam, elas sempre retornam sobre nós, né? Então, o aconselhado, ele vive tentando se consertar para ser aceito, né? Então, isso é o sistema do moralismo, ele vai pregar isso, né? Uma esteira da performance onde temos um problema, né? O aconselhado, ele, quando está quebrado, né? Quando ele está ainda no processo de entender, ele vive nessa esteira da performance, está sempre tentando se consertar para ser aceito, seja diante das pessoas ou diante de Deus, e ele se sente esmagado agora pela culpa por não ser perfeito. E a solução, então, a conclusão que a gente pode chegar, é que o homem agora é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então ele tenta se esforçar pela própria lei, não consegue, mas ele mesmo assim consegue descansar. Ele consegue depositar a sua fé verdadeira em Cristo. Então, como que a solução aqui, né? Temos em Romanos 3, 28. Vamos ler juntos essa parte. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. E a gente, de novo, né, tem uma resistência muito forte quanto a isso, porque nós somos seres meritórios, nós pensamos sempre no merecimento. Então, alguém cometeu um crime, o que ele precisa? Pagar. Então, que cadeia nele. Então, é o sistema que a gente aprendeu. É esse o jeito que a coisa funciona. Alguém errou contra mim, né? Para mim, misericórdia, mas para o outro sempre condenação. Então, né, nós, quando nos tornamos seres perdoadores, nós percebemos que nós temos essa libertação dada por Deus e nós podemos conceder isso, inclusive, para os outros. Então, no fim das contas, só não consegue perdoar aquele que nunca foi perdoado. Ou seja, o conceito de perdão, para poder ser distribuído, ele precisa primeiro, né, ser recebido pelo próprio sujeito. Então, a própria, né, a sola fide, na verdade, ela liberta. Então, a sola gratia é o presente da justiça, é aquilo que é dado, e a sola fide, então, é a mão que recebe essa graça. Nós não somos justificados pela fé, nós não somos justificados pela nossa fé, nós somos justificados por meio da fé em Cristo. Então, a fé em si, ela não tem um poder em si mesma, ela é um canal que nos conecta ao poder de Cristo. Então, a fé somente sem a pessoa de Cristo, ela não tem valor algum. Então diz ali, né, nós lutamos contra o pecado a partir da identidade de justificados e não para obtê-la.
Então, quando nós nos entendemos, quando nós percebemos e reconhecemos essa justificação que nós temos agora em Cristo, nós não lutamos mais simplesmente para ter essa salvação mais, e aqui vai, por exemplo, um grande erro teológico, que é o erro, por exemplo, da perda de salvação, e as pessoas estão sempre lutando para manter a salvação. Não é assim que muitas religiões, inclusive, né, ditas cristãs, estão fazendo. Então, quanto menos você peca, mais chance você tem de estar salvo. Então, você tenta manter a sua moralidade, a sua performance para manter a salvação. Então, isso é diminuir a cruz, diminuir o que Cristo fez na cruz. Então, quando eu adiciono aspectos à salvação, eu estou diminuindo a cruz. Então, se eu creio que o sacrifício de Cristo foi suficiente, então eu tenho que descansar nisso, aceitando realmente o sacrifício de Cristo como sendo suficiente para a minha vida. Então, como que funciona isso na prática, né? Então, vamos pensar assim, né? Os sistemas religiosos, em termos gerais, eles vão, né, sentar, dizer, ok, Cristo é suficiente, mas você tem que fazer essas coisas. Você tem que guardar esses dias da semana, você tem que fazer isso, ou deixar de fazer isso, tal. E aí Deus vai te aceitar. Então, a obra de Cristo é adicionada das nossas obras, as coisas que nós conseguimos fazer para atingir a salvação ou manter a salvação. Então, no fim das contas, né, nós somos responsáveis por manter a nossa salvação. Então, isso é adicionar a cruz e adicionar um evangelho, um componente que não está lá. Então, originalmente na Bíblia, o componente não está lá. Esse componente das nossas próprias obras não está, né? A nossa salvação não depende das nossas obras. E toda vez então que nós estamos adicionando obras, você tem que crer em Cristo, mas também você tem que fazer isso. Então, como que isso se manifesta, às vezes, no nosso sistema, às vezes, mais tradicional, é tentar adicionar coisas que para nós parecem ser óbvias, né? Então, você tem que crer em Cristo e você tem que batizar. Porque se você não batizar, você não é salvo. Ou você tem que crer em Cristo e você tem que vir na igreja. Porque se você não vir na igreja... Então, são coisas que, sim, nós acabamos fazendo por obediência, e devemos fazer por obediência a Deus, mas disso não depende a nossa salvação. Porém, por outro lado, nós vamos desejar isso, porque agora nosso coração transformado deseja as coisas. Então, ela é muito mais um sinal e uma mostra prática daquilo que está lá dentro. Então, nós lutamos contra o pecado a partir da identidade de justificados, e não para obter, de fato, essa identidade. Então, nós já somos, e é por isso, então, que nós fazemos. Então, sola fide, né, e descansando na tempestade. Então, quando problemas vêm, dificuldades são realmente reais, né? Então, esse é o foco principal do tema, né? A fé que descansa em meio ao sofrimento. Então, o sofrimento ele se torna um revelador. O sofrimento espreme o nosso coração e revela onde está a nossa verdadeira confiança, no que de fato nós confiamos. Então, o que é um revelador? Não sei se você já teve a oportunidade, talvez os mais antigos, de entrar numa sala de revelação, né? Agora vou explicar isso para os mais novos, né? Então, é novinho aqui, saiba, né, que antigamente quando você tirava uma foto, né, você tirava assim foto, né, não assim, você tirava assim. Aí você tirava a foto, você tinha o filme, esse filme era um negócio que era compridinho assim, ele era fotossensível, ou seja, a luz entrava ali e gravava coisas nesse filme. Aí você tirava esse filme e esse filme não podia mais ficar exposto à luz, porque senão ia queimar o filme. Daí que vem a expressão, né? Queimou o filme. Então, você pegava esse filme, você entrava numa sala escura, totalmente escura, e quando você abria o filme, ele não tinha nada, ele era totalmente, né, branquinho ali, você não via nada. Então, você colocava ele numa solução que era o revelador. E quanto mais o tempo ficava nessa solução, mais ali as imagens apareciam. Então, a imagem ela estava ali gravada, mas ela era invisível aos seus olhos, você não conseguia enxergar. E esse revelador, então, ele torna aquilo que era invisível agora visível. Então, o sofrimento ele funciona assim na nossa vida. Quando o sofrimento vem, ele revela coisas, ele revela o nosso coração.
coisas que já estavam lá e a gente não percebia, não sabia, não estava notando, mas já estavam lá. E Deus permite então o sofrimento ou circunstâncias para que essas coisas então sejam reveladas. E aí entra aquela questão que eu mostrei antes, da raiz, né? Então as coisas estão lá na raiz, mas enquanto elas não brotarem, enquanto elas não se tornarem visíveis, você não consegue perceber elas. E assim é o coração humano. Então o coração humano, ele é invisível. Nós não conseguimos enxergar ou discernir o nosso próprio coração. Então o que nós conseguimos de fato discernir são as nossas ações, são as nossas obras. Então a obra, né, ela revela. Então o sofrimento, ele serve como um revelador, ele espreme o nosso coração e revela onde está a nossa verdadeira confiança. Lembra naquela circunstância quando os discípulos estão no mar lá e vem a tempestade e eles têm medo. E a resposta de Jesus para o medo é: por acaso ainda não tendes fé? E a gente pensa, o que tem a ver a fé com o medo? E Jesus faz essa ligação direta entre essas duas coisas. Porque o medo é a falta de fé. Então por que nós temos medo? Por que a gente age com medo? Por que nós acabamos, muitas vezes, ficando ansiosos? E quando nós vamos perceber quais são as motivações, às vezes nós vamos ver o medo de rejeição, o medo de não atingir os nossos objetivos, o medo de falhar, o medo de ficar pobre. Então são medos, e aí por conta dessas coisas, então, é que nós vamos ter agora as obras. Muitas vezes vão ser más obras, porque aquele medo estava presente. Então nós tomamos decisões muitas vezes. Então um dos aspectos do aconselhamento bíblico é a tomada de decisões. Nós vamos ajudar frequentemente pessoas a tomarem boas decisões. Então nós vamos ajudar o sujeito, por exemplo, a não olhar ou avaliar as coisas à luz do medo, mas avaliar as coisas através da fé em Cristo. E através, então, de bom auxílio, boa orientação a partir da palavra, nós vamos ajudar esse sujeito a tomar boas decisões na sua vida. Então, a Bíblia fala, por exemplo, sobre a questão de multidão de conselheiros. Como que acontece sempre na prática, né? Então, a pessoa recebe uma boa oferta de emprego, e vai para uma outra região, vai para um outro país, tal, sem consultar, né, amigos, pastores, pessoas que, né, seriam conhecedores da palavra, pessoas que conhecem talvez ela, para ajudar ela a tomar uma boa decisão. Por que ela fez isso? Porque no seu coração ela sabe que não vou tomar uma decisão, né, de não aceitar, porque eu quero aquele dinheiro, eu quero o que eu quero, essa é a boa decisão. E se no coração dela simplesmente a questão do dinheiro é a questão que fala mais alto, ela vai tomar as decisões, todas elas baseadas em dinheiro. Então, ela não está fazendo as perguntas: será que tem uma boa igreja nessa cidade onde eu estou indo? Será que eu vou conseguir continuar congregando? Será que eu vou servir melhor a Deus nessa nova localidade? Ele não está pensando nessas coisas, porque o que o motiva não são as motivações da parte de Deus. O que o motiva são as suas próprias motivações egoístas. E por conta disso, então, ele vai tomar más decisões. Por mais que ele vá ganhar mais dinheiro, ele vai acabar se envolvendo em outros problemas. Porque talvez agora ele não está mais servindo, porque agora ele não está mais numa boa igreja, porque agora, né, ele se colocou sob novas circunstâncias que são piores para a vida dele. Então, buscar aconselhamento, né, deve ser algo motivado constantemente nas nossas igrejas. Em todas as decisões. Então, pessoas que tenham sabedoria, conhecimento, que tenham experiência, né, que principalmente tenham vivência na palavra. Então são as pessoas a quem a gente deve estar buscando aconselhamento e tentando treinar essas pessoas para se tornarem bons conselheiros. Então, se a fidúcia, né, essa confiança, ela está no controle, o sofrimento, né, o sofrimento produzirá ansiedade. E se a fidúcia está no conforto, o sofrimento produzirá a raiva. Então, assim, se a nossa confiança ela está no quanto eu consigo controlar das circunstâncias. Então, quando o sofrimento vier, ele vai produzir ansiedade. Ou outros tipos de pecado. Então, por exemplo, chega uma mulher para mim e diz assim: Tiago, eu tenho problemas com ira e gritarias. Então, gritarias é pecado, de acordo com a palavra. Ira pode ser, né, pode se transformar em pecado. A ira por si mesma, ela não necessariamente é pecado, mas através da ira você chega em ações pecaminosas. Existe uma ira que é, inclusive, pecaminosa. Então ela está dizendo: olha, eu tenho pecados na minha vida. Então eu estou pensando aqui, eu estou considerando aquele gráfico, né? Você lembra o gráfico ali que eu mostrei para você? Eu estou nos espinhos.
Então ela mencionou um aspecto que é o espinho do gráfico, que é ira e gritaria. São os pecados que ela está cometendo. Então, eu pergunto, quando que isso acontece? Tiago, toda vez que eu chego em casa, eu começo a gritar com meus filhos, não sei nem porquê, agora meu marido, inclusive, já não aguenta mais, ele está dizendo que quer divorciar de mim, porque isso... Então, eu estou avaliando e pensando à luz daquele gráfico. Então, ira, gritarias é o pecado, está sofrendo consequências, lembra aquela flechinha em cima? Então, consequências do próprio pecado. E tem aqui alguma coisa de circunstância quando ela chega em casa. O que acontece quando ela chega em casa? Eu vou fazendo boas perguntas. Estou conversando informalmente com ela, mas a minha mente está formatada para o aconselhamento bíblico. Estou tentando entender o que está se passando na sua vida que a leva a gritar. Então, quando eu chego em casa, Tiago, eu abro a porta e começo a gritar com os meus filhos. Então, tem um pouquinho de circunstância aqui quando ela chega em casa, mas eu quero chegar no desejo, eu quero chegar na raiz ali. O que ela desejava ver lá dentro, ter lá dentro, que ela não está tendo. Ela está desejando aquilo, mas não tem, toda vez que ela chega em casa. O que ela queria ver lá dentro? E ela diz, eu queria que se meu marido simplesmente tivesse feito a janta, meus filhos tivessem tomado banho, porque é isso que a gente combinou e não acontece. Todo dia que eu chego está uma confusão, está a casa, e aí eu já entro gritando e xingando, é mais forte do que eu. Então ela quer parar de pecar de alguma forma, e a gente pode tentar fazer uma técnica, dela fazer, sei lá, quando ela vai encostar, a gente põe um aviso na maçaneta. O que você acha? Não grite. Entre sem gritar. Então, isso pode ajudar. Talvez ela vai se concentrar antes. Respire fundo 3 vezes antes de entrar. Se concentre para não gritar. Entre de costas, quem sabe. Então, várias técnicas que você pode tentar ensinar para a pessoa, mas nenhuma delas muda o coração. O que eu estou querendo buscar é uma mudança de coração. Eu quero entender o coração para que as verdades do Evangelho possam trazer novas motivações. Então, o que a motiva? Qual que é o desejo que ela tem quando ela entra em casa? E ela revelou um pouco disso. Ela falou, eu só queria. Quando a pessoa fala só queria, não é que ela só queria, ela queria mesmo aquilo. Ela quer tanto que ela está disposta a fazer algo que a Bíblia chama de pecado para tentar obter. Então ela está disposta a fazer guerra para tentar a paz. Ela quer ter aquela paz dentro dela, ou aquele controle sobre as coisas que estão lá dentro, e ela está disposta a pecar para conseguir aquilo lá. E na mente do pecador, o seu pecado ele sempre é justo, ele é totalmente justificável, porque em algum aspecto é justo, porque nós já combinamos isso, porque tem que ser assim para o nosso dia a dia funcionar, é perfeitamente justo. Na mente do pecador, no coração do pecador, ele justifica o seu pecado, e é assim que nós fazemos. Nós justificamos o nosso pecado, porque de alguma forma é justo, no fim das contas é justo em algum aspecto, que o meu marido esteja fazendo a coisa certa. E ela então, e depois de algumas conversas, e comecei a perceber que ela tinha esse desejo por controle, que as coisas estivessem do jeito dela, e toda vez que as coisas não estavam do jeito dela, fosse no emprego, fosse onde fosse, ela estava disposta a pecar. Como que eu percebi isso? Então, eu fiz perguntas em outras áreas da vida dela, onde talvez, por exemplo, no emprego dela, ela não gritava assim com os colegas de trabalho. Então, ela citou que eu fico muito chateada, por exemplo, quando eu vou servir o café lá no emprego e não tem mais café. E me dá vontade, mas eu fico na minha, eu fico quieta, então, me dá vontade. Então, as próprias, o que é se me dá vontade? A Bíblia, tecnicamente, a gente olha para a Bíblia, a gente está classificando a história dela na Bíblia. A gente está pensando, isso aqui, quando ela fala, me dá vontade, é tentação. A Bíblia fala de tentação. Eu queria muito matar essa pessoa. Por que você não fez o café? A próxima vez, não, eu faço o café, mas por dentro está fervendo. Então, ela está mostrando o seu desejo, que as coisas estivessem do jeito dela. Então, ela queria que o mundo fosse, ou as coisas fossem do jeito dela. Ela está disposta, então, a pecar para conseguir o seu controle. Então, existem verdades do Evangelho que vão transformar as suas intenções. Então, melhor do que simplesmente tentar implantar uma técnica de não grite, que talvez resolveria o problema dela, pelo menos temporariamente, mas você vê que
a vida dela, em outros aspectos, mesmo que não estão sendo tão pecaminosos, ou ainda não pecaminosos, também estão sendo problemáticos. E o momento que ela muda, então, o coração, as coisas realmente mudam, porque agora ela vai ter um coração, estou agora na outra árvore, né? Agora ela tem um coração transformado em Cristo, um coração que busca os desejos do próprio Deus para a vida dela. E se as coisas saem do controle, o que nós temos em Cristo? Nós podemos entregar o controle das nossas vidas para Ele. Então nós podemos permitir que Deus controle as nossas vidas. Então nós temos respostas no Evangelho para aquilo que era realmente dificuldade para a vida dela. E agora então, com esse novo coração, ela pode ter ações baseadas nesses novos desejos. Que não é simplesmente deixar a vida como está, mas é, de fato, agora coordenar a nova vida de acordo não com a minha vontade, mas com a vontade de Deus. Perceber que Deus, por exemplo, me deu esse marido, Deus me deu esses filhos, então são os filhos com quem eu tenho que trabalhar. Eu tenho que seguir um sistema bíblico, inclusive de submissão ao marido. Então são coisas que Deus pede para ela e que ela vai ter que trabalhar dentro da vontade de Deus, não porque ela acha que isso vá transformar o mundo dela, mas porque ela tem a fé, porque ela crê. Ela crê que a Bíblia é verdadeira. Ela crê que as respostas de Deus são melhores que as respostas dela. Então, se a confiança está simplesmente no controle de como ela consegue controlar as suas coisas, o sofrimento agora que ela tem vai produzir ansiedade, vai produzir tristeza, vai produzir gritarias e outros tipos de pecado. Ou se está no conforto de tudo que eu quero é que a coisa simplesmente fique bem. Então, o sofrimento vai produzir raiva, vai produzir a preguiça. A pessoa vai desistir das coisas dessa vida, simplesmente porque não entendeu o aspecto verdadeiro da fé. Então, a gente vê como que na fé, então, a fé verdadeira, ela nos traz respostas de verdade para a nossa vida. Tem na apostila que diz lá, que se a fidúcia, se a nossa confiança ela está na aprovação dos outros, que também é um tipo de desejo, ela, no fim das contas, produzirá simplesmente desespero. Então, a resposta que nós temos aqui, da sola fide. Então, tempestades estão se passando, às vezes, na nossa vida. A fé ela não é a remoção do sofrimento. Então, para essa mulher, o sofrimento em si era ver que as coisas não estavam do jeito que ela queria, e isso a levava ao sofrimento. Então, a forma que ela via como a única possibilidade de evitar esse sofrimento, ou tentar transformar aquilo que estava trazendo sofrimento para ela, era uma forma pecaminosa de viver. Ela desistiu de crer que Cristo poderia transformar verdadeiramente a vida dela. Então, um descanso permitido agora pelo próprio Deus, onde ela vai descansar na fé que vem de Deus. Então, a verdadeira fé, nós vemos lá em Hebreus 11, é que ela se agarra ao que Deus disse e não às circunstâncias. Então, a fé é a certeza das coisas que não se veem, ou as coisas que se esperam, é a convicção dos fatos e das coisas que de fato não se veem. A fé é uma luta e não um sentimento. Então, hoje, nesse mundo que é muito guiado, mas muito pelos sentimentos, as pessoas vão achar que a fé simplesmente agora é, então, abandonar o meio. Então, não é aconselhar, através da sola fide, ou só do aconselhamento bíblico, não é dizer, tenha fé e a ansiedade vai embora, Uma ideia de pensamento positivo. Então, na verdade, dizer, quando você se sente tentado a ficar ansioso, então lute para crer nas promessas, mais do que você crê nos seus sentimentos. Então, a fé não é a ausência de medo, é a ação de confiar em Deus, apesar do medo. Então, mesmo com medo, nós podemos confiar. Então, exemplos bíblicos de pessoas que fizeram isso. Você tem, acho que na sua apostila, esses exemplos bíblicos? Então, temos, por exemplo, em Jó, alguém que descansa na fé em Deus, mesmo quando as circunstâncias são completamente desfavoráveis. Então, Jó queria muito saber por quê. Não era assim? Por que eu, Deus? Por que eu?
Não é assim na nossa vida, né? Por que essas coisas acontecem comigo? Por que tudo comigo? Né? Por que eu estou passando por esse problema, essa dificuldade? 3 anos atrás, né, vocês devem saber, vocês devem ter ouvido falar, ou muitos pelo menos ouviram falar, tive 3 coágulos no meu cérebro, numa tacada só. Foi para morrer, esse foi de matar. Né? Não morri, mas foi por muito pouco. Então, estava lá no hospital, estava lá na UTI já há alguns dias, e era essa época do ano, 3 anos atrás, época de eleições, lembra disso? Lembra desse período ótimo no Brasil? E aí tinha lá uma TVzinha, 14 polegadas na minha sala, TVzinha de tubo, um quarto ali, na UTI, e o único acesso a que eu tinha a qualquer coisa, não podia ter nem uma Bíblia, não me permitiram nem Bíblia lá, só tinha uma TV de 14 polegadas, e aí, época de eleições, horário político, né? E estava lá os mesmos caras de sempre, aqueles, né? Então, os mesmos que você sabe quem são. Estavam lá falando e tal, e eu quase morrendo na cama lá, todo ligado com os eletrodos ali, pensando, né? Por que eu, né? Leva um diabo desses aí. Os caras estão assaltando o Brasil desde que eu nasci em 85, esse cara já era presidente. Está lá ainda, os diabos. Morre, né? Por que eu? E eu fiquei com essa questão, né? Deus, por que eu? E eu tinha várias coisas para fazer, compromissos pastorais e palestras que eu tinha que dar, e eu ali, né, falando para as pessoas, né, minha esposa, cancela e tal, não sei o que, tem tal coisa e tal, não vou poder ir. E eu estava, na verdade, estava pensando assim, como é que eu vou sair daqui? Eu tenho um compromisso agora em São Paulo, lá, eu tenho que ir lá, o que eu vou fazer? Eu pensava assim, né? Porque o problema foi, inclusive, né, cerebral, e eu fiquei com pensamentos meio estranhos assim. E eu pensava assim, o que eu vou falar para eles, para convencer eles que eu consigo sair daqui e continuar lá nas minhas palestras, negócio. Focado, assim. E eu pensando nisso, então, né? Por que eu? Né? Por que dessa forma? E aí, então, fui ler, inclusive, o livro de Jó. Né? E aí, então, uma enfermeira permitiu que eu... Na verdade, ela contrabandeou uma Bíblia para dentro. Ela era de uma igreja aqui, né, da região, e ela falou, Tiago, vou deixar, então, tu trazer uma Bíblia e tal, né? Mas não conta pro doutor aí e tal, né? Então, tudo bem, né? Eu escondia a minha Bíblia, me sentia um perseguido, né? Chegava o médico, eu escondia a minha Bíblia. Eu estava lendo o livro de Jó, e a resposta de Jó, realmente, lá em Jó, né? Não a resposta de Jó, mas a resposta de Deus, quando ele pergunta, né? Por que eu? E aí a resposta de Deus é, por que não você? Por que não você? O que faz de você? Onde você estava, Jó, quando eu desacortinei os céus? Onde você estava quando eu dei as bases da terra? Quando eu fiz todas as coisas? Quem é você, Jó? E essa é a pergunta de Deus para Jó, onde ele coloca Jó no seu próprio lugar. Então ele ensina, e a resposta para Jó aqui é essa: você tem que descansar na fé e entendendo realmente a sua posição. Lá em Abacuque, Deus vai falar, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor. Ainda que as coisas não sejam do jeito que eu quero, ainda assim eu posso me alegrar nas promessas do Senhor. Porque as promessas do Senhor são firmes e são verdadeiras. Aliás, uma das coisas que a gente prima no aconselhamento bíblico é prover esperança. Prover esperança. Agora, um dos sintomas da depressão é exatamente isso, a falta de esperança. As pessoas muitas vezes vão nos procurar por depressão simplesmente porque elas não têm esperança. A esperança da vida dela se foi. Será que nós temos respostas na Escritura para a falta de esperança? Claro, né? Nós temos várias respostas na Bíblia para a falta de esperança. Então, né? Por fim, né, a sola fide, ela permite que, de fato, o aconselhado lamente honestamente a sua dor, assim como os salmistas, por exemplo, fizeram, assim como Jeremias os fez, sem pecar contra Deus, porque a sua esperança final não está na mudança das circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Esse é outro aspecto muito legal do aconselhamento bíblico, é a questão do lamento. É uma arte que nós perdemos, lamentar segundo as Escrituras, ou junto das Escrituras. Aprender a lamentar diante de Deus sem pecar.
E quando você vê lá os salmistas ensinando a gente a lamentar, muitas vezes são os salmos que a gente passa por cima, né? Não, esse aqui não traz esperança, esse aqui não traz vitória, né? Então não são esses aqui que eu quero ler, né? Mas os salmos de lamento, porque a gente não está mais acostumado a isso, a gente não aprende, né? O que o mundo diria, curtir uma fossa, né? É mais do que isso, é passar pela aprovação, pela dificuldade, com Deus, de mãos dadas com o próprio Deus. É entender que aquelas circunstâncias são aspectos, às vezes, para crescimento na nossa vida. De permitir, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas tribulações. Então a gente pensa que é alegria por causa da tribulação. Não, a alegria é pelo fato de passar pela tribulação. A alegria não está na tribulação, a alegria está no fato de passar pela tribulação, porque passar por essa tribulação é uma prova de fé, e essa prova de fé, então, vai provar para nós mesmos que nós somos filhos de Deus. Então, Tiago, ele compõe dessa forma, lá, é Tiago 1, né, isso. Vai compor dessa forma, para que servem as dificuldades e circunstâncias terríveis que às vezes a gente passa? É para provar a nossa fé, para que a gente possa perceber, opa, a nossa fé é verdadeira ou não. E o aconselhamento, ele vai ajudar o sujeito a enxergar a sua fé. Será que a minha fé é verdadeira ou será que a minha fé é uma das fés falsas que a gente apresentou aqui? Então, concluindo aqui, né, estamos na penúltima já? Passou rápido, né? Então, daqui só tem mais uma. Então, desafio aqui nosso, né? A fé pega a graça, sola gratia, e a justiça, solo Cristo, reveladas na palavra, e as aplica à alma, tanto no pecado quanto no sofrimento. Então, quando que nós fazemos isso, né? Quando a nossa vida ela é reconstruída agora sobre a rocha da Escritura, centrada em Cristo, movida pela graça e agora acessada pela fé. E o resultado, então, né? Onde que leva tudo isso? Então, reformar a alma, ela não termina isso. Essa reforma ela não termina em nós mesmos, na nossa felicidade, na nossa cura. Ela termina fora de nós, no objetivo final de toda a criação, que é dar glória a Deus. Então, o nosso objetivo final realmente é glorificar ao próprio Deus, que vai nos levar à última sola, que é, né, vai ser e será somente glória a Deus, né? A Deus somente a glória. Então, a vida restaurada não para a nossa glória, mas para a glória de Deus.